Alô amigos, alô turma, um grande abraço, a todos vocês ligados aqui no Boletim AV nesse domingo, dia 30 de julho de 2023. Chegado de São Paulo, já nessa dura e difícil missão de apurar as notícias do Vasco, num momento terrível da sua história e do momento do Campeonato Brasileiro, brigando para não ter mais uma vez o dissabor de cair para a segunda divisão. O Vasco é o último colocado do Campeonato Brasileiro e tenta desesperadamente medidas para poder reforçar a equipe e principalmente mexer com o anímico de um time muito abalado. A gente vai chegar com essas informações, mas antes me permitam dar dois recados. Primeiro, da Mais Ágil, que dá a você a condição de antecipar o dinheiro do fundo de garantia. Você vai ver o telefone aparecendo aí na sua tela. Se esse dinheiro estiver depositado, eles antecipam em menos de 24 horas essa grana para você. E você, com esse dinheiro, faz o que bem entender. A Mais Ágil tem expertise para isso e vai dar a você condição de ganhar um dinheiro que às vezes você não está esperando. Mais Ágil, parceira do Boletim AV. E o outro recado é do Honey Caps. Você sabia que mais de 40% dos homens têm problema de ereção? E entre 30% e 40% tem uma relação difícil com a parceira porque são muito rápidos na relação. Sim, isso é um problema, é um tabu para muitos homens. Mas agora o bom recado é que existe um produto totalmente natural, aprovado pela Anvisa e que tem um bom estimulante e que, acima de tudo, não prejudica a sua saúde. É o Honey Caps. O Honey Caps, como eu disse, é aprovado pela Anvisa e dá a possibilidade de você brigar contra esses números tão ruins. É isso, para você ter o Honey Caps, você vai ter no comentário fixado aqui no chat um link, porque eles disponibilizaram amostras grátis. E com essas amostras grátis, você já começa a experimentar o prazer de ter uma vida mais saudável, uma relação ainda melhor. Você só vai pagar o frete, é só entrar através do link e vai ser tranquilo. E olha, corre, porque as amostras são em tempo e número limitado. Honey Caps, também aqui no Boletim AV. Bom, o Vasco perdeu ontem para o Corinthians por 3-1 em São Paulo. Estivemos lá com a cobertura do jogo, 3-1 de uma forma impactante para um time que deu 23 chutes a gol, foram 23 finalizações e que não conseguiu mesmo assim vencer um Corinthians que jogou mesclado, porque está priorizando nesse instante a Copa do Brasil. O Corinthians venceu com gols de Michael, Yuri Alberto e Roger Guedes de pênalti. Gabriel Peck fez o gol do Vasco da Gama. Você está vendo fotos aí do jogo na lente de Daniel Ramalho, fotógrafo do Vasco da Gama, de um time que mostra muitas fragilidades em relação à forma de jogar. Até um pouco mais organizado, mas agredindo pouco quando tem que agredir uma última linha, com alguns jogadores jogando muito mal a partida de ontem. Destaques absolutos para Puma Rodrigues, que realmente caiu demais de produção. O lateral esquerdo Lucas Piton, que fez uma partida ruim. O zagueiro Miranda, extremamente pesado e inseguro. O próprio volante experiente Gary Medel, marcando mal, dando espaços na entrada da área, como foi no primeiro gol do Corinthians de Maicon. O meia Jair, muito abaixo, mas Ramon Dias entende que o trabalho está progredindo. Faltam 22 partidas para o Vasco. E pelas contas, para chegar ali aos 45 pontos, é muito simples, é só fazer as contas. O Vasco precisaria de mais 36 pontos, tem 9 nesse momento. Para chegar aos 36, são 13 vitórias em 22 jogos. Para um time que conseguiu 2 vitórias em 16, é realmente extremamente preocupante. O Vasco ontem conseguiu uma marca terrível de estar com 11 derrotas em 10 jogos. É inacreditável. O Vasco da Gama sequer empata. E ontem ainda foi mais latente a questão da passividade, da postura do time, que sequer tomou o cartão amarelo. E isso chamou muito a atenção. O técnico Ramon Dias, que fez um esquema contra o Atlético do Paraná, mudou ontem com 3 zagueiros. E está buscando a melhor formação. E não há dúvida, isso parece ser lugar comum para todos nós
que estamos no dia a dia do Vasco. O time evoluiu. Ontem fez uma atuação razoável, melhor, conseguiu ter muitas oportunidades. E Ramon Dias falou depois do jogo, numa entrevista coletiva curta, como o Vasco está meio sozinho, meio abandonado, sem grandes presenças. Ramon Dias, o técnico argentino, que resolveu abraçar essa situação complicada. Ele sim, disse sim, falou sobre o momento, viu evolução, mas admite que a equipe está muito pressionada. No, si la evolución está, pero tenemos que seguir trabajando, hay mucho por hacer y principalmente darle confianza al equipo porque veo que hay momentos que tuvimos situaciones y no las concretamos. Seba tuvo una muy clara que podía haber sido el empate. Y en el segundo tiempo creo que competimos bien. Por ahí no con la contundencia, pero competimos. Creo que tenemos que trabajar mucho de mitad de cancha para adelante para poder tranquilizar al equipo. El equipo está muy presionado. Pero esto se necesita tiempo y se necesita trabajo. Vamos a tener que trabajar en todos sentidos, ya sea en lo anímico y en lo futbolístico también. Tenemos que seguir creciendo. Algumas boas notícias diante desse quadro tão difícil, tão complicado do Vasco. O América, que está acima do Vasco, perdeu, mas pelo menos não distanciou tanto. O Bahia também não venceu, o Curitiba também não venceu. Quem está ali embaixo continua rateando. Mas o que adianta se o Vasco não vence? Outra boa notícia, Luca Orediano. Orediano foi uma belíssima surpresa ontem, jogando derivado do meio para ponta, fazendo jogadas de ponta de lança, como inclusive por dentro enfiou a bola para Gabriel Peck fazer o gol cruzmaltino, batendo faltas, pedindo bola. Parece ser um jogador transformado pelo técnico Ramon Dias. Fez até a partida inicial, mas não foi bem. Mas ontem, derivando mais por dentro, acabou sendo muito protagonista e chamou muito atenção, a ponto de ouvir de pessoas do Vasco na delegação, que eu encontrei ontem rapidamente, de que Orediano não pode ser reserva nesse time. Ele precisa jogar. E com certeza Ramon Dias, que acreditava no menino, não o colocou ontem como titular, mas pela atuação dele, ele vai jogar. Ele vai ser titular. Se por dentro, se por fora, não interessa. Orediano precisa jogar e precisa mostrar o que mostrou ontem, com confiança e com vontade de vencer. Em relação aos reforços, todos os três foram elogiados. Praxedes, o melhor de todos, fez um bom jogo, distribuindo, pedindo bola, querendo sempre estar próximo dela, fazendo boas enfiadas de bola e está um pouco sem ritmo, porque não vinha jogando constantemente no Bragantino. Talvez agora com uma semana inteira para o jogo do Grêmio ele possa realmente melhorar. Sobre Sebastião Ferreira, fez um bom jogo, perdeu um gol, mas se movimentou, lutou muito, conseguiu segurar um pouco mais a bola, mas muito solitário na frente, muito sem uma presença, porque Figueiredo teve uma atuação nula mais uma vez, sempre com escolhas erradas, tentando o passe mais difícil, e é difícil jogar com um companheiro assim. Além disso, o meio de campo demorou a aproximar. Quando se aproximava, o Vasco conseguia criar chances, porque Ferreira sabe fazer bem esse pivô. Paulinho, infelizmente, cometeu o pênalti. Um pênalti tolo, um pênalti infantil, mas participou bem, dando o ritmo ao meio, e é um jogador que pode até ganhar a vaga de Jair no meio de campo. Jogador que agradou e veio para ser titular. Todos vão ter uma sequência aí de semana de treinamentos para o jogo do Grêmio, que acontece no domingo. Vamos esperar ver o que vai acontecer, porque o Vasco precisa, além desses, reforçar. Só que reforçar nesse instante em que a janela fecha na quarta-feira parece ser uma tarefa muito difícil. O diretor executivo Paulo Brax chamou muito a atenção ontem, inclusive de companheiros jornalistas, ao passar na zona mista, com uma cara que parecia que havia morrido alguém. Realmente uma cara muito triste, muito abatido, extremamente abalado, mas está na pressão. E ele está em busca de reforços. Fez propostas a alguns jogadores, mas a questão que envolve a posição do Vasco na tabela atrapalha demais. Paulo Brax tem tomado muito não, porque o Vasco, apesar de fazer esforços, até financeiros, fazendo boas propostas, traz dos jogadores o medo de enfrentar uma situação como essa em que o Vasco está aí na última colocação, brigando para não cair. Mas um jogador parece que topou o desafio.
É Robert Rojas, zagueiro paraguaio, que vem também para a lateral direita, eu diria que até mais para a lateral direita, em função da péssima fase de Pumita Rodrigues. Robert Rojas está bem encaminhado, eu tive essa confirmação hoje de que o jogador deve chegar essa semana, até quarta-feira tem que resolver. O Vasco vai pegar o atleta por empréstimo até o final do ano que vem para ajudar. Ele teve uma lesão no ano passado, ficou 10 meses, era um jogador de muita confiança de Marcelo Gadiardo. Ramon Dias o conhece bem, é um jogador de seleção, é um jogador baixo, 1,76 m para zagueiro, mas faz bem aquela função de central e também de lateral direito. E com certeza o Vasco espera, através da contratação desse jogador, estar ali preenchendo uma lacuna que nesse momento, infelizmente, Puma Rodrigues não tem conseguido preencher. Robert Rojas deve ser anunciado jogador do Vasco. E aí a grande expectativa em relação a Diego Costa. O Vasco fez uma proposta que eu posso trazer a você, torcedor do Vasco, maior do que aquilo que ele ganhava no Atlético Mineiro. Uma proposta muito alta, girando em mais de R$1 milhão. Diego Costa tem inclusive uma proposta de ganhos extras caso o time permaneça na primeira divisão. A direção do Vasco extrapolou na proposta porque vem Diego Costa, um jogador pesado, um jogador que pode ajudar com a sua representatividade. E aí o torcedor pode estar perguntando, mas vai terminar com isso na janela? É bom a gente lembrar que até setembro estão abertas as inscrições do Campeonato Brasileiro. Jogadores de Série B, por exemplo, e jogadores livres como Diego Costa ainda podem vir no Vasco. E mais uma vez afirmo, o Vasco está atrás, se não para a janela agora, nesse instante, de um jogador que atue pelo lado de campo na profundidade. Mas hoje, Robert Rojas e Diego Costa são jogadores encaminhados. O Rojas praticamente fechado e o Diego Costa naquele receio. Diante da situação do Vasco, diante do momento difícil do Vasco, a família não está muito afim de vir para o Rio de Janeiro. Será que ele vai dizer sim? Olha, no Vasco não há esse otimismo todo, mas se ele disser, vai ser um jogador muito bem remunerado e vai estar dando um respaldo importante de experiência, de um jogador que brilhou na Espanha, é um jogador naturalizado espanhol, que esteve no Atlético Mineiro recentemente, não brilhou tanto, mas estava na equipe campeã brasileira em 2021, então é de se esperar e ver o que vai acontecer. Diego Costa não tem um prazo para responder, porque mesmo que responda depois de quarta-feira, como eu disse, ele está livre, não precisa ser inscrito em função da janela. Mas o Vasco quer adiantar isso para poder ter todos os seus reforços. Como última informação, uma semana importante para a definição do local do jogo de domingo entre Vasco e Grêmio. É bom lembrar que o Vasco conseguiu a situação de ter mulheres e crianças, conseguiu um efeito suspensivo junto ao STJD para ter mulheres e crianças. O Vasco teve 4 jogos de suspensão sem público em São Januário. Cuiabá foi cumprido, depois o Cruzeiro e depois o Atlético do Paraná. Seria contra o Grêmio, mas o efeito suspensivo que o Vasco conseguiu faculta ao clube de receber mulheres e crianças nessa partida. No entanto, o Vasco tem o estádio de São Januário interditado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro na liberação apenas dependendo de laudos técnicos de um perito, o que deve demorar. Portanto, esse jogo de domingo, a não ser que o Vasco consiga na justiça também um efeito suspensivo ou uma liminar para atenuar essa pena, se o jogo não for em São Januário, a direção vai ter que tomar uma postura até o meio da semana. Opções não há. Perguntei a uma pessoa do alto escalão da direção do Vasco aonde poderia ser esse jogo e não me soube responder. Na verdade, se espera que o jurídico consiga reverter essa situação, independente do laudo do perito, para aí sim definir. Mas mulheres e crianças devem esperar. Opções: Ilha do Governador, Volta Redonda, Maracanã, Engenhão, situações difíceis, envolve política, envolve liberação de estádio, não é fácil. Outro estado para jogar, tem a questão logística, o pessoal do futebol prefere que os jogos sejam aqui. Enfim, vamos esperar o que vai rolar para esse jogo Vasco da Gama e Grêmio. É mais um problema para o Vasco, que além de todos os problemas que tem, ainda não pode ter o seu estádio, que sempre é importante, apesar de que nesse Campeonato Brasileiro o Vasco também atingiu uma marca incrível. Jogou todas as partidas que teve que jogar em São Januário, menos contra o Cuiabá, e não conseguiu fazer um gol sequer. Perdeu todos os jogos, absolutamente todos os jogos. Só jogou no Rio, no Maracanã, contra o Palmeiras, e jogou contra o Cuiabá na Ilha do Governador. Jogou em São Januário?
não conseguiu vencer e sequer fazer um gol. Vamos esperar, porque essa semana é uma semana que promete muito, porque o Vasco precisa se mexer, precisa ter uma posição. O seu torcedor não aguenta mais, porque é uma posição vexatória de um clube que vê os co-irmãos brilhando, crescendo, melhorando, brigando por título, brigando por vaga em Libertadores, e o Vasco, mais uma vez, brigando para não cair para a segunda divisão. Uma posição vexatória, triste por um torcedor que está muito amargurado, muito magoado, até escondido, com medo, porque tem vergonha, muita vergonha. E a gente tem que entender essa posição do torcedor e espera que alguma coisa seja feita, mesmo que tardiamente, que Ramon Dias, que hoje é o nosso alicerce, possa dar respaldo a esse time. E que Paulo Brax, que hoje é a única pessoa ali do futebol, porque o futebol também só tem o Paulo Brax, direção executiva dele e de mais ninguém. Na questão da SAF, o Lúcio Barbosa, que viajou para São Paulo com o Luiz Melo. Enfim, não sei se apitam tanto assim. Enfim, vamos esperar, porque essa semana é mais uma semana decisiva. Todas as semanas para o Vasco são decisivas. O torcedor está ávido por uma vitória, por um resultado positivo. E agora vem o Grêmio, que é um adversário também muito complicado. A gente promete a qualquer momento trazer informações sobre o Vasco, qualquer novidade que tenha, mas hoje a novidade é essa. Robert Rojas praticamente contratado, e o Vasco fez uma proposta muito boa a Diego Costa, superior àquilo que ele ganhava no Atlético Mineiro há 2 temporadas. Espera aí uma resposta do jogador. A família não está muito afim de vir para o Rio. A proposta é boa. Diego Costa está meio desconfiado em função do que o Vasco está passando hoje. É esperar para conferir. Em nome da Mais Ágil e em nome do Honeycaps, estamos encerrando o Boletim AV desse domingo. Amanhã tem AV+, tem Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, e à noite a gente vem com a nossa tradicional live. Tchau. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!